Bom dia a todos. É com grande alegria e imbuído do espírito de união que nos é necessário para tratar de assuntos relacionados aos tribunais de justiça. Tenho, então, a alegria de dar início aos trabalhos. Hoje teremos aqui, antes de mais nada, eu devo alguns comunicados. Teremos logo em seguida o lançamento do nosso site. Nós elaboramos um site. Aliás, temos as nossas mídias nas redes sociais. É importante que todos os senhores procurem divulgar e trazer notícias para que hajam qualquer notícia que seja de interesse dos tribunais estaduais, para que lhes seja dada uma capilaridade, né? Artigos, né? Os senhores vão entender depois que esse site é um meio de comunicação que nós temos um instrumento, uma ferramenta de grande validade. Então, nós temos aí as redes sociais, também temos no seu site, teremos o lançamento desse site com a explicação dele, né, com a possibilidade de, inclusive, lançamento de obras e trocas de ideias, trocas de boas práticas. Inclusive, nós estamos também agora, de manhã, pela parte da manhã, desenvolvendo uma atividade entre os servidores dos tribunais, de todos os tribunais, no que diz respeito ao quesito da troca de boas práticas. Então, a equipe do Paraná, de forma virtual, no processo de ideação, vai abrir um fórum de troca de experiências de boas práticas, aquelas que estão sendo desenvolvidas no Paraná e, eventualmente, todos aqueles que estejam participando, né, para que a gente possa ter uma uniformidade, né, ter trocas de ideias e isso aí. Como eu já disse, nesse site nós teremos a divulgação de notícias de interesse de todos os tribunais, além de replicar boas práticas dos nossos tribunais. Ele pode ser acessado através do endereço www.concepre.com.br. Muito bem. Eu, então, tenho a grata honra de cumprimentar os componentes desta mesa, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Marcos Antônio de Souza Faver, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no biênio 2001 e 2002. Seja muito bem-vindo, desembargador. E o conselheiro também, Edgar Guimarães, sócio fundador do escritório Edgar Guimarães, é o professor que hoje vai nos brindar com uma exposição, né, assunto de nosso interesse. O professor é advogado, é pós-doutor na área do direito administrativo, é um jurista renomado, doutor e mestre, é presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, autor de vários livros e artigos jurídicos, e vai falar sobre um tema, eu acho que de grande importância dentro da busca de autonomia, sob uma perspectiva constitucional. Aquilo que, ao meu ver, tem sido um problema para a magistratura, para os tribunais estaduais, né? Esse debate da magistratura nacional, na verdade, é a dificuldade de acomodação dessa lógica da magistratura nacional sob a perspectiva da necessidade de se cumprir o Pacto Federativo. É exatamente isso que tem sido o nosso problema. Então, essa perspectiva constitucional nos brindará com a exposição. Com a palavra, então, o professor Edgar Guimarães. Excelentíssimo desembargador José Laurindo de Souza Neto, presidente do CONCEPRE, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, excelentíssimo desembargador Henrique Figueira, vice-presidente do CONCEPRE e presidente desta Corte de Justiça do Estado do Rio, excelentíssimos magistrados aqui presentes, servidores, assessores. Primeiramente, eu devo, por dever de ofício, registrar a minha imensa honra e satisfação de estar aqui nesta manhã para tecer
algumas breves reflexões acerca da autonomia do Poder Judiciário no cenário constitucional contemporâneo. E eu também, por dever de ofício, devo registrar que o que me credencia para estar aqui nesta manhã é a amizade que tenho com o desembargador José Laurindo e, sobretudo, a sua extrema bondade e generosidade em me formular este convite e debater com Vossas Excelências esse tema tão sensível para o Poder Judiciário na atualidade. Eu, antes de adentrar no tema que me foi proposto, eu devo aqui mencionar a Vossas Excelências uma lição, presidente José Laurindo, que aprendi há muito tempo de um querido amigo, grande constitucionalista, que felizmente ainda está entre nós, professor José Afonso da Silva. Certa feita, o professor José Afonso da Silva me disse o seguinte: meu caro Edgar, uma palestra deve ser como a mini saia. Eu, como assim, professor? Uma palestra deve ser como a mini saia porque ela deve ser comprida o suficiente para cobrir todo o assunto, mas muito curta para destacar a beleza do seu conteúdo. Esta é uma lição que eu jamais esqueci. E esta é a minha pretensão nesta manhã, diante de Vossas Excelências. Apenas destacar e fixar algumas premissas fundamentais para as conclusões que pretendemos chegar ao final da nossa fala. Eu preparei aqui, apenas para que possamos desenvolver um raciocínio lógico e desencadeado, preparei aqui despretensiosamente algum roteirinho para a nossa exposição desta manhã. Inicialmente, trazendo algumas considerações, já de conhecimento de todos os presentes, a respeito do Estado brasileiro na Constituição Federal de 1988. E, na sequência da minha exposição, Vossas Excelências poderão perceber o porquê, desde logo, eu, no início da minha fala, tratar do princípio federativo. Nós todos sabemos que a nossa Constituição de 1988 estabelece uma República Federativa do Brasil. É o que se subtrai do artigo 1º e 18 da nossa Constituição Federal. E destes dispositivos constitucionais, é também possível nós concluirmos que o Constituinte de 1988 criou níveis de poderes políticos independentes e harmônicos entre si. União, estados, municípios e Distrito Federal. E estes níveis de poderes políticos recebem da própria Constituição Federal competência para se auto-organizarem administrativa, financeira e orçamentariamente dentro de uma moldura constitucional, dentro dos limites alinhavados pela Carta da República. É preciso também nós destacarmos o artigo 2º do texto constitucional, que trata especificamente dos poderes da União. Diz o artigo 2º da nossa Constituição, que são poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Independentes e harmônicos entre si. Muito bem. É preciso também nós, desde logo,
até por força de algumas manifestações, de alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal, enfatizar a importância do princípio federativo. Ele define a forma de Estado e concede autonomia aos entes federados. O princípio, agora mais especificamente, o princípio federativo e a sua importância para o Poder Judiciário. A propósito, não está avançando aqui, se puder me ajudar um pouquinho. Não está avançando o slide. Pronto, aqui. Observem, Vossas Excelências, da importância desta minha reflexão para a temática que nos foi proposta nesta manhã. Ok, obrigado. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento desta ADI 4638, de relatoria do então ministro Marco Aurélio, destaca com bastante ênfase a importância deste princípio federativo. E eu trouxe para Vossas Excelências em destaque os trechos do voto do ministro Marco Aurélio, que bem refletem esta minha percepção. Diz ele: a forma federativa é um mecanismo de proteção da autonomia privada e da autonomia pública. E mais adiante, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissociável dos Estados, municípios e Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito. E mais adiante, reforça o ministro Marco Aurélio no seguinte sentido: por força do princípio federativo, afigura-se inafastável a autonomia dos tribunais de justiça, no que se mostram órgãos de cúpula do Poder Judiciário local. Se em relação aos tribunais em geral há de se considerar o predicado da autonomia preconizado nos artigos 96(1) e 99 da Constituição, quanto aos tribunais de justiça, cumpre atentar em acréscimo o princípio federativo. Então, percebam, Vossas Excelências, que, para as conclusões que pretendemos chegar aqui nesta manhã, o princípio federativo é de fundamental importância como garantia da autonomia do Poder Judiciário. É preciso também nós, de uma forma muito passageira e despretensiosa, trazer para Vossas Excelências algumas considerações sobre o Poder Judiciário no cenário constitucional contemporâneo. Nós temos, nos artigos 92 a 126, disposições que tratam da estrutura orgânica funcional, das competências, das garantias, das prerrogativas, das restrições impostas aos membros do Judiciário. No artigo 93, que trata especificamente de um rol, a meu juízo, presidente José Laurindo, um rol taxativo e não exemplificativo, um rol taxativo de matérias que devem ser remetidas a uma lei complementar que irá produzir, portanto, o Estatuto da Magistratura. Temos ainda o artigo 96, em realce para todas Vossas Excelências, que trata da competência privativa para a elaboração de regimentos internos. E o 99, da autonomia administrativa e financeira dos tribunais de justiça. E percebam, Vossas Excelências, que em momento algum, em todos estes
dispositivos constitucionais a que me referi, em momento algum, o Constituinte faz qualquer menção, ainda que de forma passageira ou indireta, ao mandato da cúpula diretiva dos tribunais de justiça, a possibilidade, por exemplo, de uma reeleição ou de uma prorrogação de mandato. E quanto ao mandato da cúpula diretiva dos tribunais, não há qualquer, portanto, reserva à lei complementar a que alude o artigo 93 do texto constitucional. Remetendo, portanto, a meu juízo, esta matéria aos regimentos internos das Cortes de Justiça. O artigo 93, como eu disse, traz disposições reservadas à lei complementar de iniciativa do STF acerca do Estatuto da Magistratura. E mais, tendo em vista que nas disposições do artigo 93 não há qualquer menção a mandatos da cúpula diretiva, possibilidade de reeleição ou até mesmo prorrogação de mandatos, poderíamos suscitar que esta matéria seja remetida à LOMAN. Todas as matérias estranhas ao artigo 93 do texto constitucional, nós poderíamos aqui suscitar que estas matérias estranhas ao artigo 93 poderiam ser remetidas à LOMAN. Porém, desde logo nós precisamos aqui registrar que a lei complementar número 35, que é a LOMAN, data de 1979. Após 1979, nós tivemos o advento de uma nova ordem constitucional, que em muitas passagens não recepcionou, a meu juízo, dispositivos da LOMAN. E, portanto, a premissa que pretendo deixar aqui, também fixada neste momento, é neste sentido. No sentido de que aquelas disposições não reservadas à lei complementar, dispostas lá expressamente nos incisos do artigo 93, ou seja, as disposições estranhas ao artigo 93 do texto constitucional, devem ser transportadas, devem ser reguladas, melhor dizendo, pela LOMAN, porém, com uma interpretação à luz desta ordem constitucional vigente. E, portanto, sustento eu que, com o advento da Constituição de 1988, sobretudo com o advento da Emenda Constitucional número 45 de 2004, a matéria sobre eleição dos cargos diretivos dos tribunais, ela vem recebendo um tratamento diferenciado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tratamento este que caminha no sentido de reconhecer a autonomia dos tribunais de justiça para regulação das eleições internas, retirando da LOMAN, portanto, a competência para dispor sobre matéria que não lhe foi reservada pelo artigo 93 do texto constitucional. As disposições, portanto, que não foram reservadas à lei complementar a que alude o artigo 93 do texto constitucional, devem ser interpretadas à luz da nossa Constituição Federal na atual vigência, à luz, especialmente,
chamo a atenção de todas as vossas excelências, à luz especialmente dos artigos 96, inciso 1, a linha A, e 99 do texto constitucional. Penso eu, na minha modestíssima opinião, que não é possível reconhecer a constitucionalidade de qualquer dispositivo que, sem reserva constitucional, retire total ou parcialmente a autonomia dos tribunais de justiça. Seguindo aqui no nosso raciocínio, nós precisamos também, ainda que de uma forma muito sintética e despretensiosa, destacar a vossas excelências e, me valendo aqui de preciosas lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, precisamos destacar que não só o poder executivo, o poder legislativo, mas também o próprio poder judiciário exercem duas espécies de funções. Uma função que lhe é típica, a função finalística do Poder Judiciário, que seria, em última análise, dizer o direito, aplicar o direito, garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos ou entidades, resolução de controvérsias com força de matéria, de coisa julgada, mas é preciso também nós aqui destacarmos a todas as vossas excelências que o Poder Judiciário também exerce, ao lado da sua função típica, uma função atípica, que é, conforme lição do professor Celso Antônio, uma função administrativa, que é aquela função que o Estado, ou quem lhe faça às vezes, exerce na intimidade de uma estrutura orgânica e funcional. Esta é, portanto, a lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. É uma função atípica, apartada daquela função finalística, a função típica do judiciário, é uma função, portanto, atípica, e se caracteriza, sobretudo, e encontra seu fundamento de validade em comportamentos infralegais ou até mesmo infraconstitucionais. E aqui nós trazemos, a título de exemplo, a vossas excelências, a edição de normas regimentais, a expedição de resoluções, a própria execução orçamentária, desembargador José Laurindo, a estruturação orgânica e funcional, a instauração de licitações, celebração de contratações administrativas. E aqui, desembargador José Laurindo, desembargador Henrique Figueira, me permitam abrir até um brevíssimo parênteses para trazer um exemplo muito atual a respeito do exercício desta função atípica, desta função administrativa outorgada ao Poder Judiciário. Talvez até vossas excelências já tenham tomado providências internas nas respectivas Cortes de Contas de Justiça que representam. Fato é que, em 1º de abril de 2021, veio a lume, foi introduzida na ordem jurídica uma nova lei de licitações e contratações públicas, a Lei 14.133. Esta lei contempla ou esclarece, estabelece uma nova ordem jurídica, um novo regime jurídico para as licitações e contratações públicas de todos os poderes,
da nossa federação. E percebam, Vossas Excelências, o artigo 20 da Lei 14.133, ele não faculta, ele determina que os poderes executivo, legislativo e judiciário regulamentem o que vem a ser bens de qualidade comum e bens de luxo. O dispositivo, repito, desta lei ordinária determina que cada poder, cada um dos poderes constituídos, melhor dizendo, regulamente o que entende por bens comuns e bens de luxo. Por quê? Porque esta nova lei de licitações e contratações públicas, ela veda a contratação ou aquisição de bens de luxo. Em outubro do ano passado, o presidente da República editou o decreto federal 10.818, regulamentando essa matéria no âmbito, evidentemente, do Poder Executivo Federal. Mas compete ao Legislativo fazer o mesmo e compete ao Judiciário fazer o mesmo, presidente José Laurino. E aí nós poderíamos suscitar, mas esta regulamentação no âmbito do Judiciário deve ter origem, deve advir do CNJ, do STF, ou cada um dos tribunais de justiça integrantes da nossa federação deve baixar o seu regulamento relativo ao artigo 20 da nova Lei de Licitações. Não tenho nenhuma dúvida no sentido de que cada Corte de Justiça do nosso país deve regulamentar o artigo 20 da nova Lei de Licitações. E observem, Vossas Excelências, que o legislador de 2021, ao estabelecer esta obrigação para cada um dos poderes constituídos, fixou, inclusive, um prazo para que esta regulamentação se efetive. Prazo de 180 dias contados da publicação da Lei 14.133, que ocorreu em 1º de abril de 2021, conforme eu mencionei a Vossas Excelências. Seguindo no nosso raciocínio, falemos um pouquinho das autonomias não jurisdicionais do Poder Judiciário, trazendo a Vossas Excelências uma lição de um professor da PUC de São Paulo, professor André Ramos Tavares, um constitucionalista de escola, e em um artigo, em um ensaio publicado pelo professor André, ele, com muita propriedade, com muita precisão, ele destaca que as garantias orgânicas do Poder Judiciário agrupam-se nas seguintes autonomias: capacidade de autogoverno, autonomia administrativa e capacidade normativa. E diz ele, capacidade normativa, imprescindível sempre atentar para a específica separação dos poderes positivada. Estas autonomias serão corolários deste princípio maior, do princípio federativo da separação e da harmonia e da independência dos poderes. É preciso, na visão também do professor André Ramos Tavares, deixar claro que os contornos constitucionais desta autonomia orgânica do Poder Judiciário, os contornos deverão partir de autonomias, deverão partir deste princípio da separação dos poderes. E tais autonomias, conforme
o professor aqui nos ensina, são corolários, encontram fundamento, melhor dizendo, nos artigos 99, 96, incisos 1 e 2. Falemos um pouquinho, mais detalhadamente, sobre as autonomias normativa e de autogoverno. Nós poderíamos destacar a vossas excelências, a título meramente exemplificativo, a iniciativa de lei. Artigo 96, inciso 2º, compete ao Poder Judiciário local a iniciativa de lei que objetive a criação, a extinção de cargos, alteração da organização judiciária. E no tocante à criação de normas primárias, o artigo 96, inciso 1, alíneas A e B, nós poderemos aqui mencionar a eleição dos órgãos diretivos, elaboração de regimentos internos, disposições sobre competência e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos, a organização das secretarias e serviços auxiliares. É preciso nós sustentarmos aqui a ideia de que estas normas primárias, a que alude o professor André Ramos Tavares, elas refletem, em larga medida, uma capacidade normativa secundária. Com fundamento, esta capacidade normativa secundária, com fundamento na lei ou na própria Constituição. Trata-se de uma capacidade, portanto, paralegal, situada no campo material assinalado pela Constituição Federal. A edição, portanto, de atos normativos próprios é fundamental para que o Poder Judiciário possa se estruturar administrativa, financeiramente, de forma independente e exercer a sua função típica. Capacidade de autogoverno é a possibilidade deferida ao Poder Judiciário de eleger seus órgãos diretivos de acordo com regras próprias e também organizar a sua própria estrutura interna. Agora, percebam, vossas excelências, esta capacidade, este autogoverno e esta capacidade normativa, elas devem ser consideradas conjuntamente, sob a perspectiva de que representam não apenas a concretização do princípio da separação dos poderes, mas, sobretudo, a garantia última da autonomia e independência dos órgãos judiciais. Autogoverno, autonomia financeira, capacidade normativa não atendem o interesse público secundário. Interesse público secundário é aquele interesse do próprio órgão ou da própria entidade. Estas autonomias a que me referi, muito bem destacadas pelo professor André Ramos Tavares, elas não refletem o interesse público secundário. Refletem, sim, o interesse público primário, que é o interesse da sociedade, que é o interesse da coletividade. Somente, portanto, com a garantia desta autonomia e independência, com a possibilidade deste autogoverno, desta autonomia financeira, da capacidade normativa, é que o Poder Judiciário poderá atuar com absoluta eficiência e independência, prestando a tutela jurisdicional e, portanto, atendendo ao direito fundamental do acesso à justiça, que é este, sim, o interesse público primário a ser atendido.
Muito bem, falemos um pouquinho sobre as disposições constitucionais versus a Lei Complementar número 35 de 1979 e as regras internas para a eleição e mandato das cúpulas diretivas dos regimentos, por regimentos internos. A propósito desta temática, e aqui destacando especificamente o artigo 102 da LOMAN, que trata de regras a respeito da eleição da cúpula diretiva dos tribunais de justiça, já mencionei a Vossas Excelências as disposições da Constituição Federal que tratam especificamente das competências administrativa e financeira dos tribunais de justiça, dispostos lá nos artigos 92 a 126. Já mencionei as disposições do artigo 193 do texto constitucional, que remete àquelas matérias taxativamente indicadas no artigo 93 a uma lei complementar de iniciativa do STF para a produção do Estatuto da Magistratura. Mas cabe aqui registrar, até mesmo com os meus efusivos cumprimentos ao desembargador José Laurindo, um artigo de autoria do desembargador José Laurindo, em conjunto com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, Dr. Anderson Fogaça, e também com o auxílio de um técnico, de um servidor do Tribunal do Paraná, Augusto Piaskowski, um artigo publicado na Revista Suprema, revista do STF, que traz considerações muitíssimo importantes sobre a autonomia do Poder Judiciário e a disciplina regimental sobre regras de eleição das cúpulas diretivas dos tribunais de justiça. E neste ensaio que fora publicado na Revista Suprema, o desembargador José Laurindo, ladeado por estes valorosos articulistas a que mencionei, eles trazem uma consideração muitíssimo importante para o nosso raciocínio aqui nesta manhã. A Lei Complementar número 35, sustenta o desembargador José Laurindo neste seu ensaio, ela data de 1979, ou seja, ela foi editada num período em que nós tivemos um regime civil-militar. E é muito perceptível que esta LOMAN, ela carrega um ranço muito autoritário. Até hoje ela carrega este ranço autoritário, fruto daquele período, daquele cenário em que ela foi editada no ano de 1979. Ela vedou, à época, veda até hoje, e isto foi reconhecido como inconstitucional pelo STF, que juízes mais novos concorram a cargos diretivos dos tribunais de justiça. E penso eu, e na mesma linha de pensamento do desembargador José Laurindo, que esta vedação, à época, foi estabelecida como uma medida até de certa prevenção da União, no sentido de vedar que aqueles magistrados mais jovens, possuidores, muitas vezes, de uma visão mais progressista, tivessem voz ativa nos tribunais judiciais. Talvez tenha sido esta a intenção do legislador à época. Mas é preciso também nós defendermos que deve haver um rompimento entre este ranço autoritário de 1979 e este rompimento, penso eu, se dá com
o advento da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o Estado democrático de direito e que dispôs expressamente sobre a autonomia administrativa, financeira e orçamentária dos órgãos judiciais. Ainda nós precisamos, muito rapidamente, destacar a Vossas Excelências que, em 2018, nós tivemos a edição da Lei 13.655, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o artigo 2º, parágrafo 1º, trata da questão da revogação expressa, da revogação tácita, da abrogação. E por que da minha preocupação de trazer a Vossas Excelências este dispositivo da LINDB? Para sustentar que o artigo 102 da LOMAN não foi recepcionado pela ordem constitucional de 1988. Não foi recepcionado, nós poderíamos até dizer de forma expressa ou de forma tácita pelo texto constitucional de 1998. Preciso aqui também, a respeito da nossa temática, trazer este precedente do STF, certamente já conhecido de todas as Vossas Excelências, o julgamento da ADI 3976, em que foi reconhecida a não recepção pela Constituição de 88 quanto à impossibilidade de magistrados mais jovens concorrerem a cargos diretivos. Portanto, nesta decisão do Supremo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de parte do artigo 102 da LOMAN. Diz ali, na nossa ementa, em destaque, matéria sujeita à disciplina por normas regimentais, não recepcionado o artigo 102 da LOMAN, na parte em que restringe os juízes mais antigos o universo daqueles aptos a concorrer aos cargos de direção. O Supremo Tribunal Federal, portanto, nessa decisão, ele reconheceu a inconstitucionalidade de uma parcela apenas do artigo 102 da LOMAN. Razões desta decisão, a autonomia administrativa dos tribunais em face dos artigos 96.1a e 99 da Constituição Federal. Mas é importante também nós trazermos a lume este julgado desta ADI 5310, até a propósito do Rio de Janeiro, desembargador Henrique, que declara inconstitucional a previsão de reeleição para cargos diretivos e entendeu o Supremo Tribunal Federal como uma afronta ao artigo 102 da LOMAN. Neste julgado, reparem, Vossas Excelências, que eu trago trechos do voto vencido, vencido do ministro Luiz Fux. E observem, Vossas Excelências, os argumentos lançados pelo ministro Fux neste voto vencido. Diz ele, o artigo 93, em nenhum dos seus incisos nada diz e, a meu ver, nem poderia dizer sobre a eleição de direção, porque isso faz parte da autonomia interna do próprio tribunal. E mais adiante, o ministro argumenta que, ao contrário, a Carta de 1988, ao passo que garante a autonomia administrativa aos tribunais na forma do artigo 99, dispõe de forma expressa competir privativamente a estes eleger seus órgãos diretivos e elaborar os seus regimentos internos, tal como está no artigo 96.1 da Constituição Federal. Então, a leitura que fez, a interpretação que fez o ministro Fux, lamentavelmente voto vencido,
foi uma interpretação à luz do texto constitucional. E, penso eu, entendendo pelas argumentações lançadas neste voto vencido, penso eu que o ministro Fux votaria até no sentido de que a totalidade do artigo 102 da LOMAN não fora recepcionada pela nova ordem constitucional. Algumas reflexões que faço já me encaminhando para o final da minha exposição. Da necessária extensão da decisão do Supremo Tribunal Federal à íntegra do artigo 102 da LOMAN. Então, trago aqui para Vossas Excelências a ampla autonomia administrativa e financeira dos tribunais, conforme bem lançado no voto vencido do ministro Fux, artigos 96.1a e artigo 99. A organização e administração interna por regimentos internos dos próprios tribunais. O artigo 93 da Constituição não remete à lei complementar a disciplina de matérias como eleição e prazos de mandatos diretivos dos tribunais. A parte final do artigo 102 da LOMAN, a meu juízo, fere de igual forma a autonomia dos tribunais de justiça. Muito bem. Então, estas são as minhas considerações e repito aqui, ressalto, melhor dizendo, a Vossas Excelências, que esta autonomia administrativa e financeira atribuída pela Constituição Federal de 88 aos tribunais de justiça, nos artigos 96, 1A e 99, estas disposições da nossa Constituição Federal não podem ser interpretadas literalmente. A propósito, Vossas Excelências sabem muito melhor do que eu que a boa hermenêutica jurídica recomenda como adequada a interpretação sistemática. A interpretação literal ela tem cabimento apenas em casos excepcionalíssimos, como, por exemplo, no que toca a disposições que tratem de sanções, sejam sanções de natureza penal, sejam sanções de natureza administrativa. Estas regras, relacionadas a qualquer espécie de sanção, devem ser interpretadas restritivamente. A interpretação restritiva, portanto, é uma exceção. E o que eu sustento neste momento é que a interpretação desta autonomia concedida, conferida aos tribunais de justiça pelo texto constitucional é necessária, é imprescindível que ela seja sistemática e não literal, como fez o Supremo no julgado 3976 de São Paulo, a que destaquei para Vossas Excelências. A autonomia, portanto, administrativa e financeira e a competência para a eleição dos órgãos e elaboração de regimentos internos não se limita, não pode se limitar aos membros elegíveis. Esta autonomia deve ser estendida à possibilidade de os tribunais estabelecerem prazo de mandato, possibilidade de reeleição, possibilidade até mesmo de prorrogação de mandato das cúpulas diretivas. Pois bem, esta minha reflexão, ela também tem como fundamento passagem do ensaio publicado pelo desembargador José Laurindo, em que ele muito bem destacou que o prazo bienal, o prazo de 2 anos para o mandato de uma cúpula diretiva, pode se demonstrar, em muitas das situações, um prazo absolutamente exíguo, tendo em vista
planos de gestão a serem cumpridos, metas do CNJ a serem cumpridas, as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vedam a assunção, o aumento de despesas com pessoal, por exemplo, nos últimos 180 dias do mandato, as disposições também do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vedam a assunção de obrigações assumidas nos últimos 2 quadrimestres que não possam ser adimplidas naquele exercício. Então, muitas vezes, Vossas Excelências que dirigem cortes de justiça não têm tempo hábil para implementar os seus planos de gestão, para cumprir as metas do CNJ, em última análise, para cumprir com eficiência a função típica do Poder Judiciário. Apenas à guisa de conclusão, o princípio federativo assegura a autonomia e independência dos tribunais de justiça. A integralidade do artigo 102 da LUMAN não foi recepcionada pela nova Ordem Constitucional de 1988, e, consoante as disposições da Constituição de 88, os tribunais de justiça se auto-organizam administrativa e financeiramente por meio de regimentos internos. Apenas para concluir, meu caro presidente José Laurindo, eu registro aqui as palavras do poeta que diz: há um tempo em que nós precisamos abandonar as nossas velhas roupas que já se amoldam ao nosso corpo e sempre nos levam aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Nós precisamos ousar e fazê-la, sob pena de vivermos para sempre à margem de nós mesmos. Muitíssimo obrigado, presidente José Laurindo. Mais uma vez, é uma honra para mim estar aqui diante desta plateia tão qualificada. É uma honra e uma alegria muito grande para mim. Muitíssimo obrigado. Muito bom. Parabéns. Quero apresentar os cumprimentos aqui ao conselheiro Edgar Guimarães pela exposição de assunto, sobre assunto de grande interesse, né? Essa tem sido uma percepção, e cada um tem a sua experiência dentro da gestão de cada um dos seus próprios tribunais, né? A minha experiência tem sido aquela de perceber que a duração dos mandatos de 2 anos, elas vinham em torno de uma lógica levada a tribunais de uma realidade, né? No período de 70, alguns tribunais que hoje constam com 180 desembargadores, como Rio de Janeiro, ou até mesmo Paraná, com 150, outros tribunais de grande porte, onde se tinha o próprio rodízio da cúpula, da forma como se estabelece no Supremo Tribunal Federal, né? Se passavam de 10, 15 desembargadores, e até essa coerência que existia entre os mais antigos, né, na necessidade de manifestar que expressamente a sua não poderia recusar, né, esse disposto da LUMAN. Então, ela vinha de uma lógica. Mas o que se percebe dentro desse contexto, principalmente nesse período de excepcionalidade, é exatamente isso, né? A forma de como o Poder Judiciário, uma engrenagem maior do sistema de justiça, funciona em disfuncionalidade com os demais órgãos e com os demais órgãos do sistema de justiça como um todo, né, como o próprio Ministério Público, como a própria Defensoria Pública, como ou seja, todos os órgãos da própria Advocacia da União, ou seja, todos os órgãos que exercem isso, tem levado vários problemas, tem causado, no meu modo de ver. Além dessa disfuncionalidade, a própria gestão de pessoas tem sido complicado, né? A gente vê, após nesse período de pandemia, nós teremos só 5 meses de gestão, porque Lei Mansueto, praticamente, também, como iremos cumprir o planejamento estratégico?
não é verdade, projetar os próximos tribunais para os próximos 10 anos, como teríamos aí a possibilidade de rever toda a gestão de risco, no que diz respeito à dotação orçamentária, na modificação de fundos. Todos nós temos os nossos fundos, é verdade, esses fundos eles precisam ser, as hipóteses de incidência, eles precisam ser revistos. Agora mesmo nós temos um problema muito grande com relação a as questões do serviço registral, seja ele de protesto de imóveis, né, com a retirada do extrajudicial, do Poder Judiciário também. São questões políticas, a nossa função é uma função política. Ela se encontra, nessa engrenagem, se encontra em disfuncionalidade também com o Poder Executivo, que tem uma permanência no poder de 8 anos, né, no Estado. Os próprios presidentes das Assembleias Legislativas também, ou seja, tudo isso causa, no meu modo de ver, uma dificuldade de dar continuidade ao planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico é projetado lá para frente, nos próximos 10 anos. Nós sempre nos perdemos na miudez do cotidiano para que não projetamos. Isso é o que dizia o ministro Nardi, né? Então, essa percepção resta clara. Claro que é uma questão importante. Além disso, porque eu percebo que nós temos no Supremo Tribunal Federal do Estado, que é o órgão especial, onde discute questões de constitucionalidade, desembargador Fernando, o que eu percebo é exatamente essa jurisprudência que precisa ser forte e coesa. Ela é uma jurisprudência líquida, porque a cada 2 anos ela não se sedimenta. Eu vejo que a modificação dos componentes desse órgão, 30 membros, 40 membros de órgão especial, com a modificação da eleição dos mais novos, até há uma modificação flutuante. Isso tem acontecido no tribunal, talvez em outros tribunais não. Falava agora com o presidente Ricardo de São Paulo, né, existe uma maior. Cada tribunal tem a sua particularidade também, né? É claro, essa questão dos 2 anos, eu sempre digo, ele não cicatriza nem mesmo as feridas causadas pelas derrotas das eleições, porque 1 ano depois, já o processo eleitoral no interna corpus já se desencadeia, né, fazendo que, inclusive, haja problemas de perda, inclusive, de imparcialidade, ou seja, em virtude dos interesses legítimos desses agentes de Estado. É uma série de situações que eu vejo que causam uma disfuncionalidade, né? Então, eu acho que 2 anos é muito pouco. Claro que todo esse debate é um debate constitucional acerca daquilo que já foi estabelecido dentro do processo. O Supremo já rechaçou a eleição. Claro, nós comungamos, aceitamos as decisões das cortes superiores, dos tribunais, né, uma hermenêutica. Mas é importante que a hermenêutica da lei orgânica da magistratura ela não seja tomada sob as perspectivas dos deveres, mas não sobre as perspectivas dos direitos. É interessante que a gente observa quando você tem uma hermenêutica que você tira fora, ela vale dentro de uma interpretação, na compreensão, por exemplo, da magistratura nacional como única, você te retira uma hermenêutica da Luman. Mas quando você tem a igualdade, por exemplo, de subsídios, já não se tem essa mesma interpretação. Nós temos uma disparidade muito grande de subsídios entre cada tribunais. Então, nos coloca num momento de reflexão sobre essa grande questão, que é a possibilidade de dar continuidade. Claro, se diz, não, nós temos a continuidade, nós temos que dar continuidade, mas nós sabemos que a quebra de um grande tribunal, ou seja, uma modificação em um processo, a ruptura que causa, quer dizer, a ruptura. Quando você tem uma nova eleição, você tem uma modificação dos diretores desse corpo administrativo, né? Dependendo de cada tribunal, do seu regimento interno, mas no caso do Paraná é assim, os diretores se modificam, né? Ou alguns permanecem, mas se renova o Conselho da Magistratura, se renova, no mesmo processo eleitoral, se renova o órgão especial e toda a estrutura administrativa, né? Então são problemas que realmente existem no cotidiano e eu acho que é uma questão interessante. O desembargador Fernando gostaria de se manifestar. É isso. Presidente, eu quero agradecer a oportunidade dessa manifestação e cumprimentando
a Vossa Excelência e ao desembargador Henrique, como nosso anfitrião, parabenizar a perfeita exposição do professor Edgar, com quem digo que concordo integralmente com a exposição de Vossa Excelência. Concordo inteiramente, absolutamente. Mas eu gostaria de colocar uma questão que eu acredito que é a que nos aflige muito como gestores do judiciário de cada um dos estados, que é a mitigação da autonomia pelo Conselho Nacional de Justiça e que está prevista no artigo 103b da Constituição. E aí, em seu parágrafo 4º, diz esse dispositivo: compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Bom, eu não vou nem descer aos demais incisos, que o inciso 1º, por exemplo, diz zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto. Esse não é o mais importante. O importante é que a Constituição confere ao Conselho Nacional o controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência, em confronto com o artigo 96 da Constituição, o meu entendimento nesse aspecto é de que esse controle, a exemplo do controle realizado pelo Tribunal de Contas, é um controle de fiscalização e não de superposição da administração, da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Mas, como está previsto na Constituição, eu coloco para Vossa Excelência trazer mais luz para todos nós. Perfeitamente. Muito obrigado. Primeiramente, desembargador, agradeço as gentis palavras dirigidas à minha pessoa e confesso a Vossa Excelência e aos demais que eu fiquei muito feliz com a pergunta, com a sua pergunta, por uma razão até muito simples. Eu fui servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná por 35 anos. Ocupei um cargo de provimento efetivo na Corte de Contas Paranaense e estou aposentado há exatamente 6 anos. Vivi mais da metade da minha experiência, da minha vivência, dentro da Corte de Contas Paranaense, que foi uma experiência muito gratificante para mim, muitíssimo gratificante. Devo muito ao Tribunal de Contas do Paraná, aos seus conselheiros, seu corpo técnico. E esta sua indagação, essa sua inquietação, desembargador Fernando, ela me fez lembrar um fato ocorrido recentemente no meu estado do Paraná. No ano passado, o desembargador José Laurindo, e eu até peço licença, desembargador, para mencionar este caso concreto aqui perante este plenário. No ano passado, o desembargador José Laurindo encaminhou uma consulta ao Tribunal de Contas do Paraná para saber se o pagamento de uma certa indenização era legal, seria legal ou não, à luz da visão do TCE do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, após o trâmite interno desta consulta, pelas unidades administrativas do Tribunal, o plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
opinou no sentido de que o pagamento da indenização questionada pelo TJ do Paraná era legal. Era legal. É preciso, primeiramente, nós destacarmos a Vossas Excelências um ponto fundamental para o nosso raciocínio aqui e para esse caso concreto. Toda e qualquer consulta encaminhada por autoridade máxima à Corte de Contas, seja ela estadual ou o Tribunal de Contas da União, toda e qualquer consulta encaminhada a estas cortes, as respostas dadas a estas consultas têm força cogente, caráter normativo. Pois bem, neste caso aqui, a que eu estou me referindo, o Ministério Público de Contas, que tem assento na Corte de Contas do Paraná, como em outras cortes de contas também, inconformado com a decisão do plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, foi o CNJ. E pasmem, Vossas Excelências, o CNJ concede uma liminar, suspendendo, determinando ao Tribunal de Justiça do Paraná que se abstenha de efetuar o pagamento daquelas indenizações. Ora, aonde está o problema? O problema reflete em larga medida a sua inquietação, desembargador. Qual seria a competência do CNJ para expedir esta liminar que, em última análise, suspende a decisão da Corte de Contas paranaense? Nenhuma competência remanesce ao CNJ. Agora, objetivamente, tentando responder à sua provocação, a disposição lá da Constituição Federal que trata do CNJ, Vossa Excelência muito bem destacou, fala no controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais de justiça pelo CNJ. Mas é preciso nós lembrarmos que os artigos 71 e 72 da Constituição Federal, que tratam do controle externo a ser exercido pelos órgãos de controle, confere competência exclusiva para o Tribunal de Contas da União, no caso da Constituição Federal, com dispositivo similar em todas as constituições estaduais, esta competência é dos tribunais de contas dos estados. E por conta disto, eu entendo, desembargador Fernando, que a interpretação, mais uma vez, destes dois dispositivos constitucionais, que aparentemente estão em conflito, há uma antinomia aparente entre aquele dispositivo da Constituição, que está no artigo 71, que confere competência ao Tribunal de Contas da União para fiscalizar receitas e despesas da administração pública, e esta competência do CNJ, que Vossa Excelência se referiu, de controlar a atuação administrativa e financeira dos tribunais, essas disposições, elas carregam uma antinomia aparente, no meu modo de ver. E, por conta disso, penso eu que a solução seria, mais uma vez, uma interpretação sistemática da Constituição Federal, no sentido de afirmar categoricamente que o Constituinte outorgou competência para que as Cortes de Contas exerçam o controle das receitas e despesas públicas. Mas o que será que o Constituinte quis dizer com o controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais? Penso eu que seria um outro viés. Este controle tem um outro viés. Um viés, por exemplo, no sentido de controlar se o Tribunal de Justiça está ou não cumprindo a sua meta, tanto ela sob o aspecto administrativo e financeiro.
mas não efetivamente do gasto público, da despesa pública do Tribunal de Justiça. Então, não sei se efetivamente fui claro na minha resposta, mas esta é a minha percepção a respeito da sua muito bem colocada indagação. Desembargador. Presidente Zé Laurindo, a quem faço uma saudação especial ao Tribunal do Paraná de tantas saudosas e memoráveis recordações antigas, desde a época em que reunimos no Paraná para a discussão da extinção dos tribunais de alçada, que foi uma das mais memoráveis reuniões que tivemos. Professor Edgar Guimarães, parabenizando pela precisão e concisão das suas observações. E ao meu presidente Henrique, a oportunidade e a honrosa deferência que teve em me convidar para esta reunião, onde tenho oportunidade de rever antigos companheiros de labutas do Judiciário. E aqui faço uma referência, permita assim dizer, ao antigo companheiro José Simões, do Estado do Amazonas, com quem tive a honra de conviver durante algum tempo. Mas as ponderações que foram aqui colocadas, e até, de certa maneira, instigante para quem, durante mais de 40 anos, labutou dentro da estrutura do Judiciário, quer como juiz, desembargador, presidente do Tribunal Eleitoral e integrante da primeira composição do Conselho Nacional de Justiça. E me parece que deva ser ressaltado, como foi feito pelo nosso conferencista, a importância do Poder Judiciário estadual no contexto da nação brasileira. O Poder Judiciário estadual tem, mais do que nenhum outro integrante da estrutura do Judiciário, a afirmação da autonomia administrativa, da autonomia financeira do Judiciário. Mas eu permito acrescentar um dado importantíssimo, a meu ver, que é a função política que tem os tribunais de justiça perante a nação brasileira. Essa função política está consagrada no texto constitucional e é de relevância fundamental para o funcionamento do Judiciário em geral. E eu destaco aqui, apenas dentro desse burburinho de ideias, 2 ou 3 aspectos que o Judiciário é chamado a exercitar na sua função política. E destaco que é o Judiciário o órgão político, por exemplo, encarregado de substituir eventualmente o governador do Estado. O presidente do dos tribunais de justiça, nasquelas vacâncias excepcionais que podem ocorrer na falta de vice-governador ou do presidente da Assembleia, o órgão com competência para substituir o governador. A sua função, inerentemente, política, que precisa ser ressaltada. É também o Tribunal de Justiça o órgão encarregado da participação no impeachment dos governadores. Ele tem uma função política mais elevada do que qualquer outro órgão judiciário. Não tem os tribunais, me desculpem aqui, os tribunais federais ou do trabalho, nenhuma participação política. E, por isso, rememorando, o nome de desembargador é feito, ou foi, nas Cortes de Lisboa, para representar aquele órgão que tinha função política. Por isso, a preservação, que deveria existir, a meu ver, dessa denominação, que é pomposa e até
estruturalmente sem muito sentido, mas é chamado desembargador porque é o órgão encarregado da função política de substituir o governo do Estado. É também o órgão encarregado da elaboração dos precatórios. Cabe aos tribunais estaduais a organização dos precatórios. Cabe ainda a participação dos tribunais na composição e no funcionamento das eleições, dos tribunais eleitorais. É essencial que seja destacado essa função no judiciário, porque nenhum outro organismo judicial tem esse tipo de participação. Essa colocação, me parece que há de ser conscientizada a cada presidente de tribunal, da importância, por exemplo, que tem o tribunal no julgamento das questões constitucionais das leis estaduais ou municipais. Nenhum outro tribunal tem essa competência. O julgamento das questões constitucionais de leis estaduais e municipais é de competência exclusiva dos tribunais de justiça. E mais do que isso, sem recurso. É decisão tomada de caráter final. Então, essa composição política, essa estrutura política tem que ser conscientizada em cada dos senhores participantes dessa reunião, em saber que, ao lado da função jurisdicional, ao lado da função administrativa, os tribunais têm uma importantíssima função política. Então, as suas decisões políticas, em todos os aspectos hão de ser consideradas e meditadas. A posição, como foi aqui discutido, de existir ou não reeleição de tribunais, de dirigentes, é preciso que isso seja muito meditado, muito ponderado, porque são posições que vão extrapolar da própria organização do judiciário para como aquela pedra lançada na água que tem ondas que vão até as margens. Essas posições políticas que os tribunais têm perante a organização do Estado brasileiro têm que ser muito meditadas e ponderadas. Então, eu gostaria de, acompanhando o entendimento do nosso brilhantíssimo palestrante, de que essas interpretações vão de ser sistemáticas, hão de ser uma interpretação que vão alcançar outros níveis fora até do judiciário. Isso é de uma importância relevantíssima e ressalta, a meu ver, a maior, me desculpem a franqueza, a maior importância do judiciário no cenário brasileiro está nos tribunais de justiça estaduais. É nos tribunais estaduais que reside a garantia da autonomia e da independência do judiciário. Então, eu gostaria de deixar com os senhores, em razão da vivência de mais de 40 anos dentro do judiciário e nessas posições que eventualmente ocupei, a importância e o orgulho de participar dos tribunais que são os grandes tribunais da nação, que são os tribunais de justiça. Eu diria, desculpa por essa intervenção, mas acho que é fundamental que se pense nisso, que ao lado das funções jurisdicionais, administrativas, há a função política, importantíssima, fundamental, para, não internamente, mas para
o judiciário nacional, as posições políticas que os tribunais estaduais devem tomar em relação às discussões nacionais de todos os problemas. Muito obrigado. Desculpe a intervenção e a ênfase, mas é assim que entenderam. Nada a se desculpar, não, desembargador Marcos Antônio de Souza Fávero. Vossa Excelência impressiona pela sua vitalidade, né? Percebe-se a vibração de um líder, presidente desse conselho já, que foi, membro do Conselho Nacional de Justiça, e tem uma trajetória brilhante, constato no seu currículo até exercício da função de vereador, no início da sua carreira, antes da magistratura. Então, nós temos só a agradecer essa contribuição que o senhor nos traz. É muito bom ver um jovem de 82 anos tendo essa vitalidade e ainda desenvolvendo ideias e agregando valores em nome da nossa magistratura estadual. Desembargador Voltaire, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Quero inicialmente saudar o nosso presidente do CONCEP, desembargador José Laurindo, o nosso anfitrião, desembargador Henrique Figueira, e saudar o nosso ilustre palestrante, doutor Edgar Guimarães, e quero estender os cumprimentos também ao desembargador Marcos Fávero, que tem toda uma trajetória que é um orgulho para todos nós, pelo trabalho desenvolvido não somente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mas também no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e presidindo ainda o Conselho dos Tribunais. Então, eu acho que esses fatos demonstram que será um prazer para nós e para as futuras gerações também, um exemplo a ser seguido, desembargador Marcos Fávero. Então, receba os nossos cumprimentos. Eu quero salientar alguns aspectos aqui rapidamente. Primeiro, enaltecer a forma didática com que foi exposta essa temática pelo doutor Edgar Guimarães e trazer aqui mais algumas reflexões para todos nós, muito mais questionamentos do que respostas. Algumas eu penso tê-las, mas não em caráter definitivo, apenas em termos de uma avaliação que eu acho que a gente vai ter que fazer de uma forma mais ampla. Quando surgiu a Constituição Federal, se estabeleceu um novo clima político no país, que era no sentido de preservar e valorizar, ao mesmo tempo, as instituições democráticas. Nós vimos aí o crescimento do Poder Judiciário, com as suas autonomias, o próprio Ministério Público, outras instituições, o próprio Poder Legislativo, enfim, que mudou muito. Mas eu gostaria de colocar aqui, dentro da linha do desembargador Fernando Cerqueira, que, de certa forma, eu acho que pela empatia que nós temos e transmissão de pensamento, ele feriu uma questão que eu iria abordar. Eu vou fazê-la num outro aspecto, mas seguindo a mesma linha. Nós temos, hoje, dispondo sobre o Poder Judiciário, a Constituição Federal. Nós temos a LOMAN, que, como foi destacado, é bem anterior, ainda numa época em que não havia abertura democrática definitiva do país. E nós temos ainda o Conselho Nacional de Justiça. Então, vejam, eu vou começar por essa questão, que eu havia me debatido com ela já há algum tempo, e que foi trazida aqui no caso do exemplo do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná.
Vejam, o artigo 70 da Constituição, o caput, diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, né, trata da fiscalização pelo Tribunal de Contas. Né? E depois, nós temos, posteriormente, por uma emenda constitucional, veio o Conselho Nacional de Justiça e dispôs: compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Na verdade, nós temos hoje 2 órgãos que fazem uma fiscalização. Até que ponto, né, prevalece e que em extensão o comando estabelecido para os tribunais de contas e, de outro lado, para o Conselho Nacional de Justiça. Esse é o primeiro aspecto. Veja o caso do Paraná. Outros colegas poderiam ter enviado essa questão, por exemplo, ao Conselho Nacional de Justiça. A quem enviar? Quem é que é o competente? Esse é um caso, por exemplo, até, que eu considero um case, né, em termos de avaliação mais profunda, porque, de um lado, houve a manifestação da Corte de Contas do Estado do Paraná, dispondo sobre uma determinada temática. Vai ao CNJ e prevalece, então, uma posição em sentido contrário. Para o gestor, ele fica numa situação realmente aflitiva, difícil de conciliar. Eu creio que essa questão, ela somente vai ser decidida quando chegar ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, que aí pode estabelecer um balizamento em termos de competência. Né? Então, essa é uma primeira questão. A outra, que eu gostaria de ouvi-lo também, doutor Edgar, é com relação à interpretação que se faz justamente desses dispositivos. E associado à questão da LOMAN. A LOMAN, por exemplo, ela veda a reeleição, tá? Expressamente veda a reeleição. Nós tivemos um caso num Tribunal de Justiça em que, com base na autonomia, né, preconizada pela Constituição Federal, foi feita uma alteração regimental permitindo a reeleição. 2 desembargadores se insurgiram contra este ato, foram até o Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça tornou sem efeito essa reeleição. Então, dentro da ideia da autonomia, estaria, então, o Conselho Nacional de Justiça fazendo a interpretação à luz daquilo que dispõe a LOMAN e, contrariamente ao que dispõe a autonomia que é conferida aos tribunais de fazer uma reeleição, ou indo mais longe ainda, eventualmente estendendo um determinado mandato. Essa é uma outra questão que eu gostaria também de ouvi-lo a respeito, porque são situações delicadas. Agora, uma coisa para mim é certa, me permitam fazê-la de forma alternativa. Este Conselho, ele tem uma missão superior de lutar permanentemente pelas autonomias conferidas aos tribunais de justiça. Custe o que custar, esta bandeira deve ser uma bandeira superior e erguida permanentemente, porque senão nós não teremos razão de ser, porque seremos certamente não um tribunal com toda a sua dignidade que deve ter, e estaremos sendo solapados dia após dia, sob pena de não podermos fazer nada e toda hora estarmos permitindo que alguém nos conceda uma licença para fazer uma coisa ali e outra acolá. Eram essas questões que eu gostaria de colocar à sua consideração.
bem, desembargador, agradeço aí as palavras dirigidas à minha pessoa e também a sua indagação, que vem na mesma linha daquela feita pelo desembargador Fernando. Mas vamos lá. Passemos os olhos, mais uma vez, pelo artigo 70 do texto constitucional, que confere expressamente ao Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a competência para exercer. É um pouco ruim aqui para achar visualizar no celular, mas eu serei breve, já estou quase lá. Para fiscalizar aqui, fiscalização contábil, financeira e orçamentária e operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta, legalidade, legitimidade e economicidade será exercida pelo Congresso Nacional. Portanto, a titularidade do exercício do controle externo é do Congresso Nacional, pela disposição do artigo 70, com auxílio, mediante controle externo, pelo sistema e pelo controle externo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Esta fiscalização, conforme dispõe o artigo 71, esse controle externo, conforme dispõe o caput do artigo 71, diz que o controle externo a cargo do Congresso Nacional, que é o que alude o artigo 70, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a quem compete, e aí nós temos, nos incisos do artigo 71, um rol taxativo das competências outorgadas ao Tribunal de Contas da União e nas constituições estaduais, pelo princípio da simetria, nós temos exatamente as mesmas competências outorgadas às Cortes de Contas estaduais. E, por outro lado, como destacou também o desembargador Fernando, na disposição da Constituição que trata do CNJ, nós temos ali a disposição que se refere especificamente eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui, ao controle da atuação administrativa e financeira. E na resposta que dei ao desembargador Fernando, eu fui até um pouco incisivo, eu mencionei a minha percepção no sentido de que nós temos uma antinomia aparente de normas, ou seja, uma contradição aparente, tendo em vista que o controle externo, diz o artigo 71, deve ser exercido pelo Tribunal de Contas, e aí nós temos, nos incisos do 71, todas as competências ali estabelecidas, e daquelas competências constitucionais outorgadas às Cortes de Contas, não há dúvida alguma de que está presente ali o controle e a fiscalização tanto da receita pública quanto da despesa pública de todos os órgãos, entidades e poderes. Muito bem. O CNJ, me parece que, isso com todo o respeito que tenho pelo Conselho Nacional de Justiça, no qual Vossa Excelência aí já teve uma atuação muito importante, desembargador, me parece que o CNJ vem, ao longo dos últimos tempos, se imiscuindo em competências que não lhe pertencem, estranhas às suas atividades. E, nesse sentido, penso que, em havendo esta interferência do CNJ na atuação, a interferência indevida do CNJ, na atuação
dos tribunais de justiça, essas questões, como bem destacado por Vossa Excelência, devem ser submetidas ao Supremo Tribunal Federal, que dirá, em última, como guardião da Constituição Federal, definirá com precisão a quem compete realizar a fiscalização de receitas e despesas públicas. E, não querendo até antecipar algum cenário, não querendo ser até um certo ponto corporativista, tendo em vista que fui servidor de uma Corte de Contas, como mencionei, por 35 anos, eu não tenho dúvida de que o Supremo Tribunal Federal, se decidir acertadamente, dirá que não compete ao CNJ, por exemplo, no caso aqui do Estado do Paraná, conceder uma liminar, suspendendo, em última análise, uma decisão da Corte de Contas Paranaense que tem força normativa. Então, essa questão, me parece que esta interferência, quando indevida, do CNJ, usurpando competências que não lhe pertencem, elas devem ser, necessariamente, devem ser levadas ao Supremo Tribunal Federal. Eu até me manifestei, me foi solicitada uma opinião informal a respeito desta liminar. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Paraná me pediu uma opinião informal sobre esta liminar concedida pelo CNJ, suspendendo, determinando que o TJ se abstivesse de efetuar o pagamento das indenizações em face dessa consulta, e eu me posicionei no sentido de que essa questão deve, sim, ser levada ao STF. Com relação à sua outra indagação, que trata especificamente da vedação constante na LOMAN a propósito da reeleição dos cargos diretivos das Cortes de Justiça, de fato, Vossa Excelência mencionou muito bem, nós temos uma vedação expressa na LOMAN. Mas é preciso que, penso eu, que esta vedação, assim como aquela condição de elegíveis que já fora objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que ela precisa ser vista e lida à luz do cenário constitucional contemporâneo, notadamente, invocando mais uma vez como fundamento para esta minha interpretação, que deve ser sistemática, conforme já mencionei a Vossas Excelências, invocando substancialmente o princípio federativo, o princípio da separação dos poderes e, sobretudo, o fato de que a Constituição, o Constituinte de 1988, outorgou competências para os tribunais de justiça se auto-organizarem administrativa, financeira e orçamentariamente. Então, insisto neste meu modesto pensamento, no sentido de que todas aquelas disposições que não estão previstas nos incisos do artigo 93 da Constituição Federal e encontram lugar na LOMAN, estas disposições da LOMAN, elas devem ser interpretadas à luz do texto constitucional. A palavra continua em aberto para quem queira se manifestar. Alguém mais gostaria de fazer o uso da palavra? Gostaria de... Pois não. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Marcos. Na análise do professor Edgar, uma dos equipes que parece deveria ser tomada uma posição é que na composição do Conselho Nacional de Justiça, os tribunais estaduais são muito inferiorizados. Sim. Precisava haver uma movimentação para que fosse pelo menos equilibrado. Sim. Eu insisti muito no meu período lá em dizer que havia um desequilíbrio flagrante das cortes estaduais, que são os responsáveis
pela maioria das questões e das decisões do judiciário na nação brasileira, elas são inferiorizadas. Perfeitamente, desembargador. O senhor tem toda a razão. 80% da justiça brasileira hoje é executada por tribunais estaduais. Ou seja, o direito fundamental ao acesso à justiça e, sobretudo, a prestação da tutela jurisdicional está a cargo dos tribunais estaduais. O senhor tem toda a razão. Só participando também, claro, essa é uma das nossas bandeiras. Aqui nós estamos, inclusive, já estamos mantendo contato nesse sentido, que você percebe que, claro, é necessário uma PEC, mas existem outras magistraturas também com interesses em se inserir dentro do Conselho. Então, é um momento político muito difícil agora, mas grupo de trabalho, nós já temos imediatamente essa possibilidade de participar dos grupos, porque não se concebe que haja deliberações, aprovações, sem que os tribunais estaduais que deverão executar, eles sejam ouvidos. Isso me parece até... então, a participação do CONCEPRE dentro dos grupos de trabalho é um início de um processo que depois poderá ser levado através de uma PEC, e aí nós teremos uma caminhada diferente, mas me parece que a participação é uma providência imediata que nós temos que já levar imediatamente. Nós estamos esperando o ministro Fux chegar para que tenhamos uma primeira visita institucional com ele para levar essas questões, as nossas preocupações e nossos legítimos propósitos dos tribunais estaduais, de forma que isso será, inclusive, já foi conversado com o conselheiro Kim, que esteve aqui, e também a gente vem conversando também com o juiz auxiliar do CNJ, o Walter Araújo. Então, é isso. A palavra continua em aberto. Não havendo mais quem queira participar, eu, então, encerro essa parte da manhã, se não houver nenhum outro ponderação ou requerimento, e passamos agora, então, a entrega de uma lembrança ao nosso palestrante aqui, agradecimento. Nós, a vez, muito obrigado, doutor Edgar, pela brilhante exposição, por certo, nos esclareceu e nos deu aí uma diretriz de ação e compreensão de uma matéria tão importante, talvez uma das mais importantes hoje do nosso CONCEPRE. Então, eu pediria que o senhor levantasse para receber essa lembrança do Tribunal do Rio de Janeiro e do CONCEPRE. O desembargador foi nos dar a honra da sua presença. Eu vou envelhecer. Não, muito bem, obrigado e parabéns pela sua lucidez nas ponderações. Parabéns pela sua lúcida das ponderações. Muito obrigado, viu? Obrigado, vamos lá. Já encerramos, né? Já podemos... temos alguma sessão rápida? Não. Então, está encerrado. Vamos almoçar.